Nós já começamos a nos familiarizar com a noção de carga. Já vimos que se dois corpos têm a mesma carga, ou seja, ambos são positivos ou ambos são negativos, eles irão se repelir. Então, nestes dois casos, os objetos iriam se repelir. Por outro lado, se eles têm cargas de sinais diferentes, eles vão se atrair. Então, se temos um positivo e um negativo, eles vão aqui se atrair. Esta carga é uma propriedade da matéria, uma propriedade que nós começamos a observar nos corpos, nos objetos. Mas a pergunta que fica é: o quão forte é essa atração ou repulsão entre partículas carregadas? Esta é uma questão que muitas pessoas levantaram por um longo período da humanidade e é o que envolve o que chamamos de eletrostática. Mas foi lá pelo século XVI e principalmente pelo século XVII que as pessoas começaram a perceber tudo isso como algo que poderiam manipular e também começar a predizer com alguma precisão maior, de maneira matemática e científica. E foi lá por 1785 que Coulomb publicou o que é conhecido hoje como a Lei de Coulomb, embora outros tenham estudado essa lei, essa ideia, anteriormente a ele. E o princípio da Lei de Coulomb é predizer qual será a força eletrostática de atração ou repulsão entre dois objetos carregados. E o que a Lei de Coulomb afirma é que se eu tenho duas cargas, digamos esta carga aqui, vou indicar aqui em branco, pode ser positiva ou negativa, e digamos que ela está carregada com uma carga Q1. E digamos que eu tenho aqui uma outra carga que eu vou indicar como uma carga Q2, e a distância entre elas, digamos que seja R. A lei de Coulomb afirma que a magnitude da força, que pode ser uma força de atração ou uma força de repulsão, e nós vamos indicar aqui por Fe a magnitude da força eletrostática entre essas duas cargas, e o que vamos dizer aqui, Coulomb testou e verificou para chegar a uma conclusão importante, e ele conseguiu medir o quanto ou de que forma a força eletrostática entre duas partículas carregadas se dissipa conforme nós afastamos uma carga da outra. Ele foi capaz de medir essa força. E a lei de Coulomb diz que a força eletrostática, a magnitude da força eletrostática, é diretamente proporcional, por isso vou indicar aqui por K uma constante de proporcionalidade, ao produto das magnitudes das cargas, dos módulos das cargas elétricas envolvidas. Ou seja, K, que é a constante de proporcionalidade, vezes Q1 vezes Q2, ou seja, o produto dos módulos das cargas envolvidas, e eu vou indicar aqui pelo módulo das cargas, o que é também a mesma coisa que eu escrever o módulo do produto das cargas, porque independente dos sinais delas, em módulo vamos ter um valor não negativo, e a força eletromagnética, além de ser diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas, é inversamente proporcional não à distância entre as cargas, mas ao quadrado da distância entre elas, ou seja, inversamente proporcional a r elevado ao quadrado. E o que é muito nítido nesta situação é a semelhança desta ideia com a lei de gravitação de Newton. E a lei da gravitação de Newton diz que a força gravitacional entre duas massas, e lembre-se de que massa é uma outra propriedade da matéria, com a qual nós nos familiarizamos mais, porque pode dar a ideia de algo mais concreto, mais palpável, podemos ver o seu volume e o seu peso, entre aspas, mas massa não é exatamente isso, mas a ideia que ela nos traz é um pouco menos abstrata. O fato é que massa é uma propriedade da matéria e conforme você vai avançando nos seus estudos em física, você vai vendo, até no dia a dia, a massa como uma coisa muito mais interessante. Voltando aqui, a lei da gravitação de Newton diz que a força gravitacional entre duas massas é diretamente proporcional ao produto das massas, e note que G é utilizado para essa constante de proporcionalidade, e as massas são m1, m2, por isso G vezes m1, m2, e a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as massas. São duas ideias muito parecidas, mas note que a força gravitacional envolve corpos muito maiores e muito mais distantes, e ela tende a ser um valor, entre aspas, menor
se comparada à magnitude da força eletrostática, que acontece entre corpos menores e muito mais próximos uns dos outros, ou seja, a força eletrostática entre duas partículas carregadas vence muito facilmente a força gravitacional existente entre elas. Mas aqui é muito interessante observar estes paralelos, estes padrões do universo. Dito isso, vamos agora aplicar a lei de Coulomb, só para ter certeza de que estamos confortáveis com a matemática. Digamos que temos aqui uma certa carga. É uma carga positiva e a sua magnitude, seu módulo, é de 5 vezes 10 elevado a menos 3 Coulomb. Esta é a carga dessa partícula. Digamos que temos aqui uma outra partícula carregada, mas com uma carga negativa. E digamos que essa carga é de menos 1 vezes 10 elevado a menos 1 Coulomb. Digamos também que a distância entre elas duas é de 0,5 metros. De começo, já podemos analisar que a força eletrostática entre essas duas cargas é de atração, porque elas têm os sinais opostos. Isso é o que enuncia a lei de Coulomb, que cargas com sinais opostos geram entre si força eletrostática de atração. Muito bem, e se formos calcular a intensidade da força eletrostática entre estas duas cargas que temos aqui, vamos precisar saber que valor é este da constante K, indicada na lei de Coulomb. O fato é que a constante eletrostática tem um valor fixo, evidentemente. Nós podemos medir esse valor com certa precisão hoje, e esse valor é de 8,987551 em outras casas decimais, vezes 10 elevado à nona. Vamos usar um arredondamento neste problema. Observe que temos só um dígito significativo nos valores dados. Então, vamos considerar K como sendo 9 vezes 10 elevado à nona potência. E agora, quais são as unidades dessa constante? No numerador, temos aqui Coulomb vezes Coulomb, por causa das duas cargas, ou seja, Coulomb ao quadrado. Vou indicar aqui temos Coulomb ao quadrado como unidade de medida. A distância entre as cargas, medida em metro ao quadrado, vai ficar metro quadrado. E nós queremos nos livrar do Coulomb quadrado e do metro quadrado para obter um resultado com a unidade de medida Newton, que é a unidade da força eletrostática. Então, aqui nós vamos ter Newton metro quadrado sobre Coulomb quadrado, exatamente o inverso do que temos na outra parte da lei de Coulomb. Agora, com estas informações, eu sugiro que você pause o vídeo e calcule a força eletrostática entre estas duas cargas usando a lei de Coulomb para ver como você se sai. Agora, supondo que você já tentou, vamos conferir. Vamos calcular a força elétrica e, neste caso, é simplesmente a aplicação da fórmula com os valores dados e teremos a resposta. A força eletrostática, então, vai ser igual a K, que é 9 vezes 10 elevado à nona potência. Vou escrever também as unidades de medida, são Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. E Q1 vezes Q2 vai ser... Bem, esta é a nossa primeira vez, então vou escrever aqui detalhado. O Q1 é 5 vezes 10 a menos 3 Coulomb, vezes menos 1 vezes 10 elevado a menos 1 Coulomb. E agora vamos tomar o valor absoluto, o módulo deste produto, e tudo isso sobre 0,5 metro ao quadrado. Agora só nos resta fazer este cálculo e chegar à resposta. Primeiro, vamos olhar para as unidades de medida. Primeiro, aqui nas cargas, vamos ter Coulomb vezes Coulomb, o que dá Coulomb ao quadrado. E, nesta divisão por Coulomb ao quadrado, vamos cancelar. Com isso, agora vamos escrever o numerador, que nós vamos ter, começando aqui, 9 vezes o 5, o resultado do produto das cargas vai ser menos 5, o valor absoluto é 5, vezes 9, 45. E isso vezes 10 elevado a 9 menos 3 menos 1. Então, teremos aqui 10 elevado à quinta potência, 45 vezes 10 elevado à quinta. E agora, a unidade de medida, temos Newton metro quadrado. Lembre-se de que o Coulomb quadrado já cancelamos. Tudo isso sobre 0,5 metro elevado ao quadrado. O 0,5 ao quadrado é 0,25 metro elevado ao quadrado. O metro quadrado aqui cancela com o metro quadrado aqui. E agora temos uma divisão por 0,25. E dividir por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 1/4, que é o mesmo que multiplicar por 4. E então, o 45 vezes 4 resulta em 180 vezes 10 elevado à quinta newton. Esta é a magnitude da força elétrica, e se nós quisermos escrevê-la em notação científica,
Podemos dividir aqui por 100, então multiplicar este outro fator por 100. E o que vamos ter aqui é 1,8 vezes 10 elevado à sétima potência newton. E com isso, nós temos a magnitude da força eletrostática entre estas duas cargas nestas condições. Observe que é uma magnitude de força grande, o que era esperado, porque as magnitudes das cargas envolvidas também são valores grandes. É muita carga ali a uma distância pequena entre elas. E agora que nós temos a magnitude, ou seja, o módulo da força eletrostática, vamos pensar sobre o sentido dela. Como nós sabemos que temos cargas com sinais opostos, então a força eletrostática é de atração entre elas. Então, podemos desenhar aqui uma ideia do vetor que representaria essa força, apontando uma no sentido da outra. Observe que, se estas cargas tivessem o mesmo sinal, a força eletrostática seria de repulsão. Mas a magnitude, seguindo os mesmos valores que temos aqui na situação, seria a mesma. Até o próximo vídeo.